Então, uma vez que eu já te provoquei sobre isso aqui, vamos conversar um pouquinho sobre métodos de composição corporal. Quando você vai escolher um método de composição corporal, a primeira coisa que você tem que decidir é quais biomarcadores que você quer olhar. Então, normalmente as pessoas elas param por aqui, massa magra e massa gorda. Só que você pode olhar muito mais na composição corporal. Você pode olhar a taxa metabólica basal, gordura visceral, hidratação, minerais e levantamento do risco cardiometabólico, enfim, tem muito a fazer. No Brasil existem 3 métodos de composição corporal sendo utilizados por 99,9% das pessoas. O primeiro é o método de dobras cutâneas. E esse aqui, eu posso te assegurar que é acima de 95% dos profissionais de saúde usam esse. Ele tem 3 características. Ele, obviamente, mede massa magra e massa gorda, tem um custo muito baixo e, para ele, a imensa maioria dos biomarcadores é invisível. A dobra cutânea não te responde se a pessoa está hidratada, gordura visceral, não faz taxa metabólica basal, tem um monte de questões, tá? E eu não estou falando nem mal nem bem, isso aqui é um fato. Dobra cutânea tem o seu uso, é importante, não vai desaparecer, não vai para lugar nenhum, mas entenda que ela tem essas limitações. O segundo método é a densitometria óssea. E a densitometria óssea já mostra um pouco mais de biomarcadores, vários ele não vê nada e ele tem custo alto. E, mais uma vez, não é nenhuma crítica, nenhum elogio, é simplesmente uma coleção de fatos do que você pode ver com uma densitometria óssea. E por último, a gente traz aqui a BIA. Nem todas as bioimpedâncias são iguais, mas a BIA ela é capaz de cobrir a imensa maioria desses biomarcadores. Nós ainda estamos trabalhando na densidade mineral óssea, vamos chegar lá e ela também tem um custo baixo. Então, dos 3 métodos, dobras cutâneas, custo muito baixo, a DEXA, custo alto e a BIA, custo baixo. Ok. Dando uma passada geral sobre as questões e os problemas de cada um desses métodos, tá? A dobra cutânea, ela enfrenta um problema muito grave, na minha opinião. Na verdade, dois, tá? Que é o fato dela não ver hidratação já torna ela muito menos útil se você estiver interessado em saúde. Se você está interessado em estética, tudo bem. Massa magra e massa gorda, dá para quebrar o galho com estética. Não 100%, mas já é uma aproximação. Então, esse é um método que não vê hidratação. Mas o segundo é muito mais grave. O plicômetro ele tem uma abertura na ponta dele, e essa abertura só vai até um certo tamanho. Então, se você pegar um obeso, ele não pode ser medido com dobras cutâneas, porque a boca do plicômetro não alcança a medida da dobra cutânea. E, em segundo lugar, se você aplicar isso em idosos, você vai machucar a pele dele, porque a pele do idoso é muito mais sensível. Então, se você somar essas desvantagens aí, entenda que ao usar a dobra cutânea, você está abrindo mão de uma parte enorme da população brasileira, que são pessoas obesas e são idosos. Enfim, é algo, conforme eu falei, para você considerar. Quando você está falando de densitometria óssea, existem outros desafios. O mais surpreendente é ela não vê hidratação, nada. Água é invisível para a densitometria óssea. E alguns modelos também não funcionam bem com obesos, porque você tem que fazer o escaneamento de metade do corpo e depois da outra metade em graus muito grandes de obesidade. Em alguns modelos você não consegue nem medir a pessoa. É caro e, gente, é ionizante. Você não pode evoluir o seu paciente, seu cliente, fazendo uma densitometria a cada mês ou a cada 90 dias, porque ela emite radiação, uma radiação baixa, tipicamente segura, mas não se recomenda fazer esse método menos do que uma vez por ano. E uma vez por ano já tem suas desvantagens se você não tiver uma indicação clara para fazer densitometria óssea. E quando você fala de outros modelos de bioimpedância, aí a variação é muito grande. Mas, ultimamente, a gente tem visto o aparecimento de muitas balanças asiáticas, coreanas e chinesas são as mais comuns, tá?
E essas bioimpedâncias, elas têm diferentes modelos e diferentes biomarcadores, tá? Muitas bioimpedâncias dessas caras, eu estou falando de equipamentos de 40, de 60, de 80, de 100 mil reais, elas não são capazes de responder se a pessoa está hidratada ou não, porque elas têm poucos parâmetros de hidratação. E muitas delas têm problemas, se não todas, problemas com atendimento de obesos. Por quê? O obeso tem que pisar nesses eletrodos que estão no pé. Se as coxas dele são grandes, as coxas se tocam. E quando as coxas se tocam, a corrente pega um atalho e esse equipamento que foi projetado para a população asiática, onde a incidência de obesidade é muito menor, no Brasil tem uma performance que nessa população não vai bem. Isso você também tem que levar em consideração. Quando você está falando da BIA, que é uma bioimpedância de quarta geração, você está falando de um conceito completamente diferente. Um hardware muito pequeno, utilizando eletrodos e muito software em volta dela. Por que eu comparei esses equipamentos? Se a tua ideia é pegar uma bioimpedância sofisticada como a BIA e utilizar para medir massa magra e massa gorda e, pior ainda, só dar atenção para o percentual de gordura, é como se você usasse um celular só para falar, como o pessoal fazia antigamente nesses aparelhos da Nokia. Quando você utiliza uma bioimpedância de quarta geração, você tem todo o poder que um iPhone te dá. Ou seja, você pode falar, acessar a internet, fazer gravações, enfim, é muita coisa além de só falar. Percentual de gordura, você está só falando. Se você está usando a BIA para determinar o estado de saúde da pessoa, aí você tem um grande poder de fogo. E essa primeira aula, o objetivo dela é te libertar. É libertar o seu cérebro de uma tirania, que é a tirania de dividir o corpo em massa magra e massa gorda. Isso não é o suficiente para você determinar o estado de saúde de uma pessoa. Você não consegue se libertar muito facilmente disso usando dobras cutâneas e DEXA, pelas limitações que ele tem. Então, a partir de hoje, isso termina aqui. Você tem a condição de utilizar o seu equipamento de uma maneira muito mais avançada.